Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E iraram-se as nações. Eu trouxe aqui 2 textos somente, começando com o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E lá em João, capítulo 7, a gente vai entender um pouquinho disso, o porquê disso. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. O próprio Senhor Jesus está dizendo. E por que o mundo odeia Jesus? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Veio a tua ira, mais à esquerda aqui, esse próximo comentarista, tem a ver com a vinda da batalha do Armagedon, para ele aqui, né, naturalmente. Então, para que sejam julgados, refere-se à vinda do tribunal de Cristo, não ao julgamento do trono branco. Esse julgamento do trono branco vai ser no final do milênio. Então ele está se referindo ao tribunal de Cristo. A esse tribunal de Cristo, ele é para prêmio, para premiar, para galardoar, né, para julgar as obras dos santos, dos cristãos. A gente vai separar um tempo também para deixar gravado aqui no nosso estudo sobre o galardão. Tempo de destruíres, mais uma vez fala da batalha do Armagedon, na qual Cristo se envolverá na segunda vinda. Falando um pouquinho da ira de Deus, para quem acha que Deus não se ira, né, que Deus é só amor, ele é também, mas ele tem a ira derramada sobre os rebeldes da terra. O Salmo 110 deixa claro isso: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Eu deixo um texto de Isaías também, capítulo 34, porque a indignação do Senhor está contra as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Sobre a ira de Deus também, vou deixar o primeiro spoiler da noite aqui, já dentro das 7 taças. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Aqui falando do galardão, e aqui em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E aqui fala do julgamento das nações em Mateus 25, 46. E estes, ele se refere aos bodes ali nesse contexto de Mateus, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos, que são chamados de ovelhas aqui no contexto, irão para a vida eterna. Ainda sobre o galardão, 1 Coríntios capítulo 3, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus é o fundamento. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus.
Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Apocalipse 22, versículo 12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Tempo de destruíres os que destroem a terra. Salmo 21, tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. E aqui falando um pouquinho da batalha em Armagedon, ou lá em Meguido, Apocalipse 19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui um mega spoiler também, a questão da marca da besta, a gente vai ver no capítulo 13, logo em seguida, aí, mais algumas semanas, a gente vai estar falando sobre o anticristo aí, e o falso profeta. Mais um spoiler, Apocalipse capítulo 20, aqui o julgamento do grande trono branco, aqui sim, é lá após o milênio. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aí chegamos no último versículo desta primeira parte. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então tá aqui, o templo celestial se abre novamente. A gente viu isso lá em Apocalipse 4. Então aqui o primeiro comentário, a arca que serviu de modelo para a arca da aliança de Moisés. Aqui o templo de Deus, de algum modo, este deve ser semelhante ao templo de Salomão. A respeito desta arca, refere-se à Arca da Aliança, o que mais uma vez serviu como modelo da Arca da Aliança no tabernáculo e no templo na terra durante o tempo. Sobre esse santuário de Deus aqui, vejam lá, Hebreus capítulo 8 fala do modelo para o tabernáculo. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, que modelo que nós chegamos à conclusão? Provavelmente seja esse modelo celestial aqui, que agora aqui é escancarado em Apocalipse, né? Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 5 e o 23. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca
estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Aí a gente vai lá para o versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, né? Que foi lá na época de Moisés. Abriu-se o santuário. Então, para esse autor, nesta visão simbólica, o próprio santuário celestial está aberto e nada se esconde dos olhos de João. A Arca da Aliança, anteriormente escondida dos homens, representa a presença de Deus e a imutabilidade de suas promessas. A respeito desses relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraivada, lembrando sempre, né, que saraivada é chuva de pedra. Jó 38, a partir do versículo 22. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve, ouviu os reservatórios do granizo, que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Isaías 28, 2. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este com poder jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora, e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. Ainda em Isaías, capítulo 30, o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo. Vamos usar agora Ezequiel 38. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. Aqui uma referência ao anticristo, tá? A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele.